Olá, minhas irmãs em Cristo. Desejo que todas estejam em paz, na paz de Jesus. Hoje eu quero conversar com as irmãs, com as minhas irmãs. Então, varão de Deus, melhor você não assistir não, senão você vai ficar bravo comigo, tá bom? Deixa eu conversar aqui com as mulheres hoje. Vejam só, irmãs, nós temos ao longo dos séculos uma variedade de transformações sociais e culturais. Uma transformação cultural, ela leva, às vezes, até um século, ela leva muito tempo, mas ela acontece. Há muitas coisas que existem e acontecem hoje que nós chegamos a pensar, mas como isso era possível no passado? Como isso era possível e coisas que algumas que nós chegamos a viver que nós pensamos assim, bom, você sentia total segurança naquela situação, sentia estabilidade, você imaginava que aquilo nunca iria mudar e mudou. Então, o que eu quero chamar a atenção hoje para vocês é que a vida ela é cheia de mudanças e nós estamos em constante mudança. Os filósofos, eles diziam assim, ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Por quê? Porque se você estiver no mesmo lugar e entrar naquele rio amanhã, não é o mesmo rio que você entrou ontem, porque já são outras águas. Então, porque tudo está em movimento e em mudança. Então, eu queria falar com vocês sobre algumas mudanças. Nós temos uma teoria que ela é muito defendida pelos religiosos sobre a submissão das mulheres em seus lares. Então, o homem é o cabeça e a mulher, ela é, vamos dizer assim, ela é a comandada, porque eles entendem que no texto de Paulo que fala que o homem ele é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, eles entendem que ali cabeça é autoridade. Não é, na verdade, não é? Então, os religiosos, os estudiosos da palavra, aqueles mais honestos, aqueles que não estão, vamos dizer assim, advogando segundo ali as suas lentes e os seus interesses, eles já reconheceram que o termo ali, até pelo contexto, o significado da palavra kepale, ali naquele texto, significa origem, aquilo que veio primeiro. Então, primeiro veio um, depois veio o outro. Isso já está explicado num vídeo. Eu até vou sugerir que vocês assistam estes vídeos. Vejam só. Aqui no canal Maranata Anathema você tem a playlist, tá vendo aqui, ó? Playlist, você vem em playlist e nessa playlist Sistema Religioso, tá vendo? Tem a playlist Sistema Religioso e você tem alguns vídeos que são importantes que você veja até para que você entenda melhor essas questões. O cabeça da mulher, a mulher submissa, a mulher que pecou, e aí não se fala nada da maldição que simplesmente chegou ao fim com o sacrifício de Jesus. Enfim, mas você vai, se você tiver paciência, venha, assista a esses vídeos. Olha, a mulher ideal, o fim bíblico da submissão no relacionamento, a mulher pode pregar na igreja, o cabeça da mulher, o legado judaico-cristão e as filhas do rei. Então, assista estes vídeos, tá bom? E você vai realmente entender melhor a questão da mulher e vai poder pensar se realmente você deve estar seguindo esta teoria religiosa dos pastores que acham bastante interessante que as mulheres sejam submissas a eles, né? Tanto na igreja, quanto em casa, quanto no lar. E vejam só, uma coisa que eu acho até bastante maldosa que as pessoas fazem quando nós falamos sobre esta equivalência, sobre a equidade, quando nós falamos sobre a igualdade dentro daquilo que pode ser igual. Não é verdade? Porque homens e mulheres têm suas diferenças, que são diferenças físicas, são diferenças de constituição, pelo modo como foram constituídos. Tem a questão hormonal, tem uma série de diferenças e que elas existem já na origem, na concepção, na criação de Deus. As homens e mulheres são diferentes da forma como foram constituídos, mas agora em termos de função, em termos de valor, em termos de capacidade,
Vejam, então nós temos uma igualdade, uma equivalência em termos de decisão, em termos de percepção, em termos de vontade. Não há por que você dizer que um está superior ao outro e a mulher ela é aquela pessoa que fica ali sempre só concordando e se submetendo a tudo aquilo que o marido quer, a tudo aquilo que o marido deseja, porque afinal ele é o principal. Porque Deus o escolheu para alguma coisa que não escolheu a mulher. Então, isso, a nosso ver, se você assistir esses vídeos, você vai perceber, e biblicamente, que na verdade isso não existe. Tá certo? Não existe. Agora, temos sim um movimento de evolução cultural, que é o que eu quero tratar com vocês. Se você acredita sim, não, eu fui criada para ser submissa. Eu fui criada para obedecer, eu fui criada para obedecer ali o pastor, eu fui criada para obedecer o meu marido. Se você pensa assim, ótimo, não tem problema nenhum. Não estou aqui para dizer que você vai promover nenhuma rebelião. E outra, um detalhe importante, não tem nada a ver com política, eu não estou tratando de questões políticas e de questões sociais e de questões de feminismo, de ideologias, nada disso. Eu estou falando de Bíblia. E eu estou querendo trazer para vocês aqui uma mensagem de alerta, mulheres. Então não tem nada a ver com feminismo. Estou falando agora eu vou falar de um relacionamento entre homem e mulher, entre relacionamento conjugal, família. O nosso círculo de informação aqui é família, não tem nada a ver com feminismo, com pautas progressistas. E você sabe quais são as pautas feministas? Alguma vez eu abordei pauta feminista aqui? Jamais, não tem nada a ver. Por exemplo, vocês já me ouviram aqui nestes vídeos que eu trato sobre a questão da mulher, da igualdade, do valor da mulher diante de Deus e diante dos homens? Vocês já me viram tratando aqui de alguma pauta feminista? Das três ondas que houve de movimento feminista desde o século XIX, desde a Revolução Industrial. Por exemplo, vamos ver aqui pelo menos alguns itens da pauta feminista para ver se é realmente isso que eu estou tratando aqui. Nós tivemos já ao longo da história, como eu falei, desde o século XIX, desde a Revolução Industrial, a primeira onda, que foi um movimento gerado pelas mulheres para defender alguns direitos que realmente eu até considero que foram muito razoáveis, mas que não é o nosso caso aqui. Então, na primeira onda, por exemplo, os assuntos eram a igualdade entre os sexos, é uma questão de respeito, muitas vezes mulheres subjugadas, mulheres maltratadas, mulheres desprezadas, mulheres sem assistência social devida, sem amparo muitas vezes familiar, coisas que realmente fazem parte da valorização do ser humano. Mas aqui, na primeira onda teve a defesa ao direito ao voto. As mulheres elas não podiam votar, elas não eram cidadãs. O direito a elas ingressarem no mercado de trabalho, que foi até uma coisa que se tornou necessária até por conta de guerras onde os homens tiveram que ir para a guerra e as mulheres acabaram ocupando o espaço no mercado de trabalho, e elas precisavam ali pelo menos de umas condições mínimas de trabalho e de um salário que fosse digno. Nada de absurdo, não é verdade? Aqui pediram também, reivindicaram igualdade jurídica e também a participação na política, porque as mulheres elas não tinham o direito de ter uma participação na política. Mas vejam que eu estou dando aqui de exemplo que essas não são as questões que nós estamos tratando. Então vejam que é a partir da segunda onda que as coisas começam a vir mais se chocando com os nossos valores. E vejam, na segunda onda teve este movimento para a legalização do divórcio, a luta pelo fim da família, a defesa do sexo libertino, legalização do aborto, apologia ao sexo casual. Então vejam como as coisas vão ganhando uma dimensão um pouco diferente, que nada tem a ver com aquilo que nós defendemos aqui quando falamos de igualdade entre homens e mulheres.
E já na terceira onda, vocês podem observar que já tem alguns itens que fogem completamente aos valores que nós defendemos. Por exemplo, como são as questões de LGBT, que nós não tratamos nem neste canal e nem nos vídeos que nós estamos falando, e também não tratamos sobre essa questão de educação sexual nas escolas, que hoje pode até estar fazendo parte destas pautas feministas. Mas vejam, estas não são as questões que nós estamos tratando. Estamos falando dos direitos iguais entre homem e mulher, esses direitos iguais diante de Deus e também pelo respeito que é devido diante dos homens, sem qualquer tipo de opressão sobre as mulheres. Então, vocês com certeza nunca nos ouviram defendendo qualquer tipo de item de pauta progressista, feminista ou coisas parecidas. Se alguém falar isso é porque às vezes as pessoas não têm bons argumentos e ficam trazendo essas coisas para poder fazer com que você pareça uma pessoa que realmente está fora da Bíblia, está fora da vontade de Deus, que você está aí seguindo um movimento de esquerda ou qualquer coisa que pareça. Não tem nada a ver com isso, tá bom? Esquece isso. Não estou tratando de pautas políticas, de pautas sociais, nada. Estou falando do relacionamento homem e mulher. Aqui na família, onde Deus não colocou um sobre o outro, mas um ao lado do outro, e onde, apesar do pecado, apesar daquela maldição que veio, né, sobre a mulher ter de agora você vai ser submissa ao seu marido, isso caiu em Jesus Cristo, porque Jesus levou sobre si toda a maldição. Então aquela maldição que veio, o homem vai trabalhar e a mulher agora, né, o marido vai dominar sobre ela. Isso foi apresentado como uma maldição e Jesus levou na cruz toda a maldição. E foi Jesus que promoveu esta grande revolução, né? Que realmente começa em Jesus e vem se desenvolvendo. Mas tá bom, não, você quer ser submissa, você entende que é assim, tá ótimo. Agora, apenas tenha paciência para escutar os alertas que eu vou te dar, tá bom? Então vejam só. As coisas estão em mudança, as coisas estão em constante alteração. Tem, do ponto de vista previdenciário, muitas garantias que nós tínhamos, constitucionais inclusive, que nós achávamos que nunca iriam mudar, e mudaram. Nós tivemos várias reformas da Previdência e muitas garantias constitucionais que existiam deixaram de existir. E você acha que eu, no passado, quando eu olhava para aquelas garantias, achava, não, aqui está todo mundo seguro, né? Se eu morrer, a Roseli ela vai ficar com o meu salário e vai poder manter, então, aqui o mesmo nível que nós temos hoje, o nosso nível de familiar, o nosso nível financeiro, o nosso nível econômico. Então, este nosso orçamento vai continuar sendo o mesmo e ela vai continuar tendo a vida como ela sempre teve. Então, a gente achava assim há um tempo atrás. Mudou, mudou. Sabe como é que é hoje? Se eu morrer, o salário que eu recebo acabou. Roseli não fica com o meu salário. E se a Roseli morrer? Eu não vou ficar com o salário da Roseli. As pessoas hoje elas podem até fazer uma opção, eu quero ficar com um ou com o outro, mas não vai ficar com os dois como era antigamente. Então eu trabalhei a vida toda, eu e a Roseli, e a gente sempre pensava, não, tranquilo, se acontecer aqui uma fatalidade, a gente continua e segue a vida e a gente continua proporcionando para a família o mesmo conforto, a mesma provisão. Mudou. Você tinha no passado uma situação onde o marido, ele, que viveu com uma mulher 30 anos e ele dizia para essa mulher, não, você não precisa trabalhar porque eu trabalho, eu sou o provedor, eu consigo aqui, eu só quero que você cuide dos filhos, das crianças e da casa. E aquela mulher ficava lá, cuidando da casa e cuidando dos filhos, não trabalhava, não estudava, não se desenvolvia profissionalmente, não tinha profissão. E aí, depois de 30 anos, se acontecesse do marido se separar dela, né? Então ela se casou com 20, hoje ela tem 50, e ela não tem profissão, ela não tem como, dificuldade para se inserir no mercado de trabalho. Então, mas o marido, ele se separava daquela mulher, aquele marido que era maravilhoso, ele se separava dela e ela recebia uma pensão do marido. Acabou. Isso não existe mais.
Hoje, dependendo do juiz, ele vai te dar aí um prazozinho de 2, 3 anos para você fazer um curso profissionalizante, para você se inserir no mercado de trabalho. E depois disso, saláriozinho do seu marido é dele, tá bom? Os seus filhos já não são de menores, né? Já não são menores, né? Tem aquela idade onde recebe pensão. Pronto, acabou. Não recebe mais nada. E aí, mulher, você vai viver de que hoje que não existe mais isso? Então, você pode seguir o conselho dos seus líderes. Há líderes religiosos que dizem, não, você está casada, aqui é um servo de Deus, é um obreiro, é um diácono, é um presbítero, é um pastor. Você cuide da criação dos seus filhos e aí você vai dar todo o suporte para que o seu marido possa se desenvolver profissionalmente, que ele possa se desenvolver na igreja, que ele possa subir de cargos a cargos, né, de obreiro para diácono, para ungido, para presbítero, para pastor, e daqui a pouco ele é uma pessoa importante e você continua aí, sem estudar, você continua aí sem trabalhar e você continua dependendo dele, e os religiosos estão dizendo, não, é assim mesmo, tá tudo certo. Você é essa pessoa que é uma auxiliadora no sentido de ser ajudante, né? Não é no termo bíblico, né, que auxiliadora tem um outro conceito no original. E você vai ver isso nos vídeos que eu falei. Mas aqui não, eles dão a ideia de que você é uma ajudante do seu marido, né? Então, você é submissa, ele é o cabeça. Você pode ficar com essa ideia. Agora, não se esqueça do que eu estou te falando. Hoje, este marido maravilhoso que você tem pode não ser este mesmo marido maravilhoso daqui a 10, 20, 30, quem sabe 40 anos. Não é verdade? Você faça uma pesquisa você mesmo. Chegue aí para uma conhecida sua, mesmo na igreja, que seja divorciada, e pergunte assim, como era o seu marido quando vocês se casaram, nos 5 primeiros anos, por exemplo. Muitas vão dizer assim, ele era outra pessoa, ele era maravilhoso. Que é exatamente como você pode estar olhando para o seu marido dizendo, ele é maravilhoso, ele é uma pessoa muito boa. E eu conheço dezenas e dezenas de mulheres que vão dizer a mesma coisa. O meu marido era maravilhoso, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, e ele então se separou de mim. E eu fiquei aqui hoje desamparada. Não, a pensão foi temporária, eu não recebo pensão, não tenho como mais me inserir no mercado de trabalho, ou se tenho, vou conseguir um subemprego, quando muito, e não tenho mais condições, enquanto o meu maridão, né, que se desenvolveu e que cresceu, né, e que, né, foi conseguindo cada vez melhores funções, porque ele tinha tudo em casa preparado por você, você deu a ele todas as condições de crescer, amanhã ele é importante, e você continua sendo a mulher do lar que ele não quer mais. Por quê? Porque na medida que ele se desenvolveu profissionalmente, ele começou a entrar em contato com mulheres muito mais interessantes que você. Mulheres que se arrumavam o cabelo, maquiagem, todos os dias, estavam todos os dias no trabalho, bem bonitas, participando de reuniões, mostrando que elas são pessoas de decisão, mostrando que são pessoas competentes, mostrando que são pessoas ativas, proativas, são mulheres interessantes, e ele começa a conviver com estas mulheres todos os dias no trabalho, e ele vai se desenvolvendo, ele vai se sentindo mais importante, ele vai crescendo, ele vai aumentando as finanças dele, convivendo com essas mulheres, olha para você, depois de 20, 30 anos, e olha, essa mulher não é nada interessante, olha só, né? Quando muito se arruma quando a gente vai a um casamento. Esta mulher aí, olha só, ele vai comparar você, que deu a sua vida inteira para que ele pudesse crescer, vai comparar você com aquela outra que não fez como você, aquela outra que estudou, que trabalhou, que fez concurso, que se desenvolveu, que se arruma todos os dias e sai para a rua para trabalhar. Aí ele começa a comparar aquela mulher com você. E isso, eu não estou falando de uma teoria. Eu sei do que eu estou falando, eu sei.
Eu trabalho no serviço público desde os meus 18 anos. Eu sou servidor público desde os 18 anos. Ao longo desse tempo, eu vi isso acontecer. E eu já trabalhei em um órgão que eu trabalhei com o serviço de pensões. E pasmem, isso aconteceu já tem 30 anos. E naquele tempo, era assim, aí o servidor morria, aí as mulheres, a mulher dele ia lá atrás da pensão, né, para poder ela receber a pensão pela morte do marido, né? Então, até então, tudo certinho, beleza. Aí quando ela chegava lá, ela descobriu o quê? Que ele tinha mais 2 outras mulheres reivindicando a pensão também, que ela nem sabia que eles existiam, porque ela estava casada com um homem maravilhoso, aquele bom pai, aquela pessoa, mas que viajava muito a trabalho, que tinha sempre reuniões e horários, e às vezes alguns destes homens tinham famílias em lugares diferentes. E eu vi isso, não foi uma nem 2 vezes, era a coisa mais comum. E você está aí achando, não, o pastor orientou, mulher submissa, ele cuida de mim hoje. Ah, ele me respeita hoje. Ah, ele é o melhor marido do mundo hoje. Ah, ele é a pessoa maravilhosa hoje. Eu só estou chamando a sua atenção para este fato, para as mudanças que acontecem. Então, hoje você ainda tem uma pensão por morte. Aí você diz assim, não, mas hoje eu tenho garantido a pensão por morte. Se acontecer do meu marido morrer, eu vou continuar a minha vida porque eu vou ter o salário. Hoje, como eu falei para vocês, muitas coisas que existiam há menos de 10 anos, hoje não existem mais. Eram coisas que a gente achava que nunca iriam mudar, e mudaram. Amanhã muda-se o governo, pode vir qualquer um, a gente não sabe, né? Não temos como dizer, mas há um movimento no Congresso, vamos fazer mais uma reforma da Previdência. Já fizeram tanto, vamos fazer mais uma. E eles podem entender o seguinte, não, se cada um que quiser que pague a sua Previdência privada, o Estado não vai mais dar pensão por morte. Isso pode acontecer, por que não? E minha irmã, preste muita atenção, o seu marido, ele é maravilhoso, eu sei disso, hoje. Mas lembre-se, a maioria das mulheres hoje divorciadas, separadas, abandonadas, traídas, um dia elas estiveram casadas com um homem maravilhoso. É só você perguntar a elas. Então, o que aconteceu? As coisas mudaram. E você sabe que o fato do seu marido estar ali na igreja, envolvido com coisas da igreja, isso não é uma garantia que você tem, até porque você sabe que tantas histórias de pastores também que abandonaram suas mulheres, que criaram alguma situação para colocar a culpa nelas e dizer que realmente o fim da relação é de culpa exclusiva da mulher e lançar sobre ela então a responsabilidade por não ter feito bem ali a parte dela, por não ter suprido ali exatamente tudo aquilo que ele queria, e assim a mulher ela sai de uma relação totalmente arrebentada, muitas vezes sem pensão, muitas vezes sem amparo, se não tiver família para poder socorrer, fica numa situação difícil, enquanto os seus maridos ficam lá maravilhosos para outra mulher que seja para ele, num determinado momento futuro, mais interessante do que você. Então prestem atenção, pastores fazem isso, diáconos, obreiros, ungidos, evangelistas, missionários, isso acontece e você pode constatar isso aí ao seu redor, ou quem sabe até mesmo consultando na internet. Então, a sua segurança é Deus. E se a sua segurança é Deus, o Senhor diz assim, você não é inferior, você é igual. Você tem os mesmos direitos, você tem a mesma capacidade, você tem a mesma inteligência, você tem sim o direito de tomar decisões, o direito de escolher, o direito de ter vontades e de ser respeitada igual por igual. Tudo em conjunto, uma só carne, Ezer Kenegdo, ajuda que vem do alto.
fronte a fronte. E no sentido que é dado na palavra, é uma ajuda que vem, é um forte socorrendo um fraco. Assista os vídeos que eu falei, isso está melhor explicado, ok? Então, mulher, assuma o seu lugar, tenha consciência de quem você é em Deus. E lembre-se, todas as coisas mudam e tudo pode mudar. Então, entenda isso. Você não está fazendo nada de errado se você quiser, biblicamente, sustentar que você não é inferior, que você não tem que estar por baixo. É uma só carne. Então, as decisões são dos dois. Não é aquele negócio, não, eu pergunto para ela tudo, eu pergunto para minha mulher tudo, mas eu que decido. Não tem muita gente assim? Não, eu sempre consulto a minha mulher como se ela fosse uma assessora, né? Que faz um parecer. Não, eu concordo, eu discordo por isso, por isso, por isso. Tá bom, então agora eu vou decidir. No meu trabalho é assim, quando nós temos... eu sou assessor. Então, o meu chefe, eu dou a ele todas as informações, o meu parecer e tudo. Aí, quando vai para a mão dele, ele faz o que ele quer. Ele não é obrigado a seguir o meu conselho, porque é ele que tem o poder de decisão. Eu só sou uma pessoa que estou dando a ele informações. Então tem muitos relacionamentos que os homens dizem, não, mas a minha mulher, ela participa de tudo. Mas é você que decide tudo. Se você acha que é você que toma a decisão e que a sua mulher, ela, no máximo, ela pode, né, dar um palpite, você está dentro de uma situação que nós acreditamos que não é aquilo que Deus criou para o homem e a mulher serem uma só carne. O Ezer, a ajudadora, né, a auxiliadora, é defrontear, ou seja, é um de frente para o outro, não tem um maior, um menor, não é um ajudante de pedreiro, não é um auxiliar de escritório, não. Ela está frente a frente, ela tem poder também de dizer, isto não. Mas não é essa história de eu sou cabeça, eu que mando. Agora, se você entende que é assim, tudo bem, né? Ele vai dizer, saia do trabalho, pare de estudar, fique cuidando das crianças, né? Olha, o meu jantar, o meu almoço, cuide de tudo, leve o menino no médico, já fez o dever da escola? Ó, isso aí é uma coisa que é uma responsabilidade sua, porque eu estou trabalhando, estou trazendo dinheiro para casa. E ele ainda vai usar isso contra você. Ele vai dizer, né, que você está aí, né, trabalhando igual uma condenada, cuidando de tudo, leva o menino para o médico, dá remédio, horinha do remédio, hora da papinha, reunião na escola, é você que tem que ver o dever, você que vai chamada lá para poder tratar das questões, quando adoece. Então é você que está cuidando tudo e ele vai dizer, não, mas eu estou pagando tudo, o que está te faltando? O que está te faltando? Irmãos, está faltando as pessoas serem iguais e terem responsabilidades divididas entre ambos. Responsabilidade igual para os dois. Entenderam? É isso que está faltando. Agora, isso é antibíblico? Você pode achar. Se você quiser saber que não é, assista os vídeos que eu falei, tá bom? Que eu indiquei. Agora, quer ser submissa? Assuma o risco, cuidado. Hoje é uma situação, amanhã pode ser outra bem diferente. E qual é a garantia que você tem? Quando você estiver desamparada, né, o seu marido for embora, você ficar sem pensão, os seus filhos, né, pode ter, pode não ter. E aí, lá na frente, quando você estiver desamparada, você vai chegar lá para o seu pastor, pastor, olha, eu segui a orientação aqui da igreja, né? Ele vai dizer, não, você seguiu uma orientação de Deus, Deus vai resolver esse problema. Ele não vai te ajudar. Não é ele que vai colocar comida na sua casa, não é ele que vai te sustentar, não é ele que vai ajudar a você se manter, não é ele que vai assumir as consequências da sua decisão. De modo nenhum. O máximo que ele vai fazer é, não, você foi fiel ao Senhor, nós vamos orar por você. Pense nisso, mulher. Pense, pense e pense. Você não vai estar fazendo nada de errado se você disser, vejam só, não há nem homem nem mulher, nem judeu e nem grego, nem escravo nem livre, pois todos são um diante do Senhor. E nós temos estabelecido por Jesus uma situação onde todos têm o mesmo valor e não tem um sobre o outro. As pessoas costumam dizer, não tem não. Aqui todos têm o mesmo valor. Tem o mesmo valor, mas é você que manda e a sua mulher ela tem que obedecer. Não tem o mesmo valor. Se a sua vontade ela tem que prevalecer, então aquele que não tem vontade, ele é inferior a você. Não é assim que Deus quer, acredito eu,
E é assim que eu entendo, e é assim que eu vivo, e é assim que eu tenho esta coragem de chegar e advertir a você. E se você é um homem teimoso, que apesar de eu ter dito que este vídeo não era para você, e você assistiu e chegou até aqui, eu espero que você não fique bravo comigo, mas se você ficou chateado, tem aí os comentários para você xingar bastante, para você dizer que eu estou errado e que as coisas não são assim, porque Deus estabeleceu o homem por cabeça e é assim que você acredita e é assim que você vai fazer com a sua mulher. Muito bem. Agora, desejo que Deus abençoe a você, minha querida irmã, e que você possa acordar, despertar, considerar tudo isso que eu falei, porque daqui a 10, 15, 20, 30, 40 anos você pode se lembrar deste aviso que eu estou te dando e, quem sabe, né, não ter que viver uma situação difícil lá na frente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, te guarde, te proteja, te sustente e prospere você em tudo quanto você colocar as suas mãos. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo.